E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver o que o Pascoalzinho e o Mauro Naves falaram após São Paulo e Barcelona. Barcelona e São Paulo pela Libertadores e a projeção pro Clássico Paulista. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal, dá essa força para me atingir a meta de 3 mil inscritos. Estamos quase chegando lá. Nós vamos aqui assistir o que eles falaram. Confesso que eles estão bem impressionados pela atuação do São Paulo no jogo de ontem. A gente vai estar assistindo e no final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião. A gente vai pegar os melhores pontos aí pra gente analisar e debater. Eu quero que você deixe aí a sua opinião, o seu comentário. Beleza? Crédito de direito atrás vou estar deixando na descrição em ESPN Brasil. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Ganhar. Não é nem que tá jogando maravilhoso, lindo, espetacular. Faz as mexidas dele, as opções dele. O Ferreirinha tá jogando bem, hein? Tá entrando, tá jogando, hein? Então, assim, é uma opção, é velocidade. E o São Paulo agora se torna um sério candidato a ser primeiro do grupo mesmo, né? A terminar como primeiro do grupo, que já é vantagem para a próxima fase. Então, a chegada dele traz esse clima. Vamos ver a sequência. Acho que ganhando jogadores que vão ficar à disposição dele, né? Quando tiver todo mundo ali à disposição dele. A gente sempre elogiou o bom time que o São Paulo poderia formar. Já tinha um bom time. Campeão de Copa do Brasil, né? Já tinha uma base de time. Eu, particularmente, sempre estava falando assim, ó, São Paulo tem um elenco bom também. Eu acho que é um time que briga pela parte de cima. E aconteceu tudo que aconteceu. Acredito que agora, com um clima mais calmo, mais tranquilo, para ele trabalhar, é que ele tem um joguinho tranquilo, né? Na segunda-feira, um jogo calmo, tranquilo também. Mas é muito melhor ir para o Clássico vindo de 2 vitórias, principalmente essa na Libertadores, né, amigos? É verdade. Como é bom você ter um centroavante que resolve jogo, né? E jogo importante, né? O Calera aparece em jogo importante. Impressionante como ele tem esse poder. Ele fez o primeiro gol na partida contra o Atlético Goianiense, de cabeça. Sim. Na bola cruzada do André, e agora a bola cruzada do Ferreirinha, ele tá lá, é aquele negócio, se tocar no Calleri é gol. Ele tem um posicionamento espetacular dentro da grande área, sabe fazer gols como poucos. O São Paulo fez uma boa apresentação, né? Eu já ouvi muita gente achar que foi o melhor jogo do ano, um espetáculo e tal. Calma, fez uma boa apresentação, ponto. Ainda precisa ter alguns consertos. Porque o Barcelona de Guayaquil teve 3 ou 4 oportunidades que o Rafael acabou fazendo boas intervenções. Então, teve algumas falhas, né? O Arboleda precisa ser mais atento, o Igor Vinícius precisa ser um pouco mais rápido para chegar na marcação, o Wellington também, entendeu? Tem coisa para acertar Tem ainda, muita né? coisa Não é para acertar. milagre. Como o São Paulo jogou como se fossem 3 homens no meio-campo, né? Porque o Luciano voltou para fazer o engante. É quase um armador, né? Não é bem um armador, que não é a dele, mas quase um Para armador. fazer a saída de bola, eu acho que o Pablo Maia ficou um pouco sobrecarregado. Né? Mas mesmo assim, acho que tem muita coisa para o São Paulo acertar ainda. Mas o resultado é espetacular. Você pode usar assim, o São Paulo produziu para ganhar o jogo? Perfeitamente. Teve rendimento para ganhar a partida? Perfeitamente. O São Paulo teve aplicação em campo para ganhar o jogo? Perfeitamente. Então, o São Paulo fez um bom jogo, ganhou a partida e o São Paulo vai se classificar como o primeiro do grupo na Libertadores da América. Pode escrever no seu caderninho. São Paulo, primeiro colocado do grupo. Está escrevendo aí, mano? Primeiro colocado do grupo da Libertadores da América. Acho que já tinha escrito isso no caderninho, não tinha, não? Tinha. Porque o confronto com o Tadieres é o jogo de volta em casa, né? Exatamente. Na verdade, eu acho que eu falei que eles vão terminar com o mesmo número de pontos. Você falou vai que vai depender empatar do Esse saldo. jogo vai definir. 13-13. Primeiro que assim, o cara chega, faz o primeiro jogo dele e tal, se mostra muito intenso à beira do campo, deve ter se mostrado assim também, no único treino que ele deu para os jogadores e tal, muito cedo. Mas ele conhece muito essa Libertadores, né? Ele tem praticamente a idade do Carpini, são 2 anos só de diferença. Mas a rodagem dele pela América do Sul, ele teve. 16 anos de experiência como treinador. Né? E ele teve, porque ele parou muito cedo, né? Parou com 23 anos, teve uma... Ainda vou descobrir o que houve na perna dele que não deu mais para jogar, porque
Hoje em dia, né, se cura, mas enfim, às vezes fica um ano sem jogar, mas volta. Ele teve algum problema tão sério que ele não voltou mesmo. Parou e, enfim, acabou a carreira de jogador. Mas ele, não sei, eu acho que o Luciano é um atacante, viu? Eu acho que ele pôs um time com 4 atacantes. O Luciano não vai armar esse time, né? Esse papel de buscar a bola lá atrás e fazer chegar na frente. Ele não é armador, né? Ele é o segundo atacante que encosta ali, né? Lucas, né? Isso que eu ia falar, tem gente para voltar, né? Continua desfalcado. Aí vai vir o problema, porque essa turma vai demorar um tempo e ele vai arrumar o time com esses caras. Inclusive o André, tá difícil agora de tirar do time. Mas só que isso vai voltar, simplesmente, vão voltar Rafinha, o Elton Rato, que aí já não precisa ser necessariamente titular, mas era titular. E o Moura, né? E o Lucas Moura, né? E aí, alguém vai sair dali, né? Não vai, ou o Ferreirinha, não vai ser. O Caleri não vai ser. O André tá jogando bem. O André tá bem, mas... O Ferreirinha tá engolindo os laterais. Mas tem que entrar o Moura no time, né? O Lucas Moura. Tem que entrar, óbvio. Esse não vai ficar no banco. Esse negócio de tem que entrar no São Paulo já deu ruim, hein? Não. Deixa o cara trabalhar. Não estou falando sobre o outro lá, que esse aí eu acho que não vai ter jeito de entrar com a intensidade que ele gosta, não. Agora, a vantagem de pegá-lo como técnico, principalmente para a Libertadores, que é o grande objetivo, cara, primeiro que ele já treinou o adversário de ontem. Ele já treinou o Barcelona, entendeu? Então, assim, ele conhece o jeito, conhece a cidade, já jogou contra. Ele já trabalhou no Chile, na Bolívia, acho que não. No Chile, na Colômbia, na Argentina, com o Lanús. Ele conhece esse espírito demais, mais do que outros técnicos do Brasil. Ele sempre viveu isso, enfrentando times brasileiros e tal. Agora ele vai pegar um time muito bom do Brasil para enfrentar adversários contra os quais provavelmente ele já jogou contra a grande maioria. Alguns ele até trabalhou, como é o caso do Barcelona. Enfim, eu acho que ele vai acertar esse São Paulo. Ele falou que gosta do elenco e esse elenco vai ser melhorado. Agora, vai acontecer isso, tem jeito. Porque o Lucas vai demorar ainda uns dias para voltar. A previsão acho que é só na outra semana. Então, e o Rato, lateral. Quando ele for atacar, ele vai pôr o Rafinha ou vai deixar o Igor? Então, enfim, tem gente para voltar aí pro time. Mas eu acho... Tem qualidade para botar. Tem qualidade, só que ele deve arrumar do jeito que ele quer antes, né? Fala, Zinho. Não, assim, independente de se vai ser titular ou não, é muito melhor para um treinador, até se ele conseguir encaixar esse time sem essa turma toda, mas depois ele ter todo mundo à disposição, é espetacular. Sim. Quantos jogos aí que a gente viu, o treinador vai olhar para o banco, não tem uma condição de colocar... Ontem ele já colocou Rodrigo Nestor, que está voltando também. Exatamente. Né? Já foi buscar no banco soluções. Galopo, tem. Galopo, Michel Araújo. Então, assim, ainda teve... É bom. E, assim, vai ter mais competitividade, mais disputa por posição. Isso o jogador, ele mesmo... começa a se concentrar mais, a se preparar mais, porque briga por posição para ser titular ou até para ficar no banco, né? Às vezes tem isso, tem dificuldade. Por mais que hoje tem muitos que ficam no banco, né? Sim. Então, não é como antigamente que só ficava 7 no banco, né? Era difícil. Não. Mas, assim, eu acho que ele vai ter em mãos muito bons jogadores e bem condicionado, muitas opções para ele. Não, com certeza. Assim, a gente fala de Wellington Rato, é que ele estava encaixado nesse time. Ele não é nenhum fenômeno. Então, isso pode tranquilamente ficar na reserva. Se ele encaixar o time, time que jogou ontem... Né? Não, time importante, mas pode não ter agora, né? Porque agora o André tem um papel importante. Na Copa do Brasil, o Nestor também, gente. Não, então, mas eu digo assim, deste time que jogou ontem, o Alisson, na minha opinião, já falei ontem aqui, acho melhor do time, ele não vai sair. Do lado dele, o Pablo. Então, vai pôr o Nestor aonde? Aí, se o Ferreirinha continuar voando, Caleri, Ferreirinha, André e Luciano. Na minha opinião, o único que eu acho que volta mesmo é o Lucas Moura. E aí volta aonde? Ou no lugar do Luciano, jogando ali pelo meio, atrás do Caleri. Ou do lado que ele não gosta, vai tirar o Ferreirinha, se o Ferreirinha não estiver voando. Vai ter que abrir pela esquerda. Que ele já jogou, mas ele não já falou que não gosta, não é o melhor dele. Ele entra pela esquerda e cai para o meio. Enfim, alguém tem que sair, o Lucas vai entrar. Agora, os outros, como o Zinho falou, reforçam o elenco.
Não vejo nem a necessidade, dependendo do jogo, porque tem que ter o Rafinha. Que o Rafinha tem um domínio do vestiário, o Rafinha é um dos líderes, o Rafinha era o capitão do time. Mas se for para atacar mais, talvez ele vá preferir o Igor mesmo. Um dia de se fechar mais, aí ele põe o Rafinha. Mas enfim, ou seja, é o elenco, é o São Paulo e mostrou estrela, né? Segunda-feira ele não vai fazer muita alteração, né? Não, nem tem condição, né, para segunda. Acabou de chegar, vai ter que olhar ainda quem tem condição, quem está 100%, porque do mesmo jeito que a gente fala dos outros times, o São Paulo também vai se dividir agora. Tudo bem que tem um tempo maior, né, até segunda, ainda bem que o jogo não é domingo. Deixa eu ouvir o Zubeldia, que aí eu quero te ouvir, Pascoal, porque eu tenho muito a sensação de que é o tipo de treinador que vai olhar para o adversário para montar a sua equipe. Duas coisas, né? O que eu tinha falado da sensação de que ele vai olhar o adversário para montar o próprio time e me chama a atenção ele usar a palavra os jogadores estão confortáveis, porque ele coloca, de certa forma, uma disposição que faz com que eles possam render, mesmo que não conheçam tanto o que deseja o treinador. Eu não acho que o Luciano tenha ficado tão exceção, confortável claro. assim. Mas ele colocou o Luciano como atacante, você viu Mas ali. ele esqueceu o Ferreirinha Ele também. esqueceu, uma hora ele quis falar na entrevista, eu assisti toda essa entrevista ontem. Uma hora ele olha até pro Caleri e tal, mas aí ele lembra o Ferreira, ele não fala Ferreirinha, ele fala Ferreira. Caleri, que por sinal está ali do lado, fez ontem o 11º gol em Libertadores pelo São Paulo. Agora ele é o maior artilheiro estrangeiro do São Paulo na Libertadores. Passou o Pedro Rocha, ele estava empatado com 10 gols. Então ele tem muita história. E como estrangeiro, ele tem 11 e é o maior. Ele fez 9 em 2016 e agora já fez 2, um em cada jogo. Nem sabia que tinha essa maravilhosa lista aí. Você vê que só tem de estrangeiro. Mas ele tá numa lista aí de peso, hein? Pois é. Pedro Rocha, Miller e Palhinha atrás. Na frente, Luiz Fabiano, 14. Faltam 3 para alcançar o Luiz Fabiano e o Rogério e 4 para superar os 2 jogadores. Dá para fazer, hein? Dá, claro que dá. Eu acho que vai ser nessa Libertadores. Inclusive aí, jogando contra... Tem um Cobressal aí. O Cobressal pela frente aí. Ontem deu pra gente ter uma medida também, né, do que pode ser esse confronto de São Paulo e Cobressal pelo jogo do Tadieres, que jogou fora e venceu o jogo por 2-0, Pascoal. O Tadieres não tem um time ruim, né? Não. Não tem um time ruim. Então, a vitória do Tadieres não me surpreende. Não me surpreende. Mas alegra a torcida do São Paulo em relação ao Cobressal jogando em casa, né? O que me mostra é que o Cobressal, quem tropeçar com o Cobressal pode ficar fora da classificação. Né? Esse tropeço contra o Cobressal ele não pode ser dado. Então o São Paulo tem esse compromisso e essa situação para ser resolvida contra o Poçante e Cobressal. Imagino que o São Paulo, eu imagino que o São Paulo seja o primeiro colocado do grupo. Vendo os outros jogar. Porque o São Paulo joga em casa contra o melhor adversário, que é o Tadieres e Córdoba. O São Paulo já foi a Córdoba, já sofreu lá. Então agora chega a hora de jogar em casa e o São Paulo em casa. Você acha que quanta gente vai ter? 60 mil pessoas no Morumbi para empolgar o São Paulo? No mínimo. Então o que eu estou achando, que o São Paulo em casa contra o Tadieres faz o resultado e encaminha a sua classificação como o melhor colocado do grupo. E com justiça, porque o São Paulo ontem fez um bom jogo. Foi legal de ver o São Paulo. Ele tem razão, os jogadores se sentiram à vontade para jogar. Cada um dentro de uma função, cada um dentro de um plano. Mas esse André é um baita jogador, é duro para tirar, porque é um jogador que se movimenta muito, ajuda no meio-campo, ajuda no ataque, aparece sempre em condições de receber a bola, para fazer um lance, para surgir como surpresa para o adversário. Ferreirinha com os dribles, né? Na hora do primeiro gol de São Paulo, o lateral, ao invés de encurtar a distância, ele abre a distância. E aí o Ferreirinha, malandro, viu lá o segundo pau e tocou no Caleri e o Caleri fez o gol de São Paulo. Enfim, a gente vai vendo aí o São Paulo jogar e eu, com sinceridade, eu espero o São Paulo melhorar. Não, tem que melhorar para a decisão do primeiro lugar, que vai ser em casa. Tudo indica. O Talheres joga os próximos 2 jogos em casa. Sim. E ele tem 7 pontos. Um a mais. Vai fazer 13. Vai ganhar os 2 jogos em casa. Vamos supor. O Talheres está bem e tal, Tadieres, 13 pontos. Ganha do Barcelona. Aqui, Ganha do Barcelona e ganha do Cobressal. Do Cobressal em casa. Fez os 13. O São Paulo joga um fora, que é contra o Cobressal. O São Paulo tem 6, a gente imagina que ele vai ganhar, vai a 9. Barcelona em casa. E depois recebe em casa. A decisão, então o São Paulo fazendo 6, o São Paulo vai chegar no último jogo com 12 e o Tadieres com 13. Só que é no Morumbis. Aí a decisão do primeiro lugar.
Ó, deixa eu fazer o seguinte, que a gente tem bastante coisa ainda para falar aqui. Eu quero projetar a rodada de Campeonato Brasileiro. Primeiro ponto e primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, pra gente debater aqui. Foi o melhor jogo do São Paulo do ano? Na opinião de vocês? Sinceramente, eu acho que como um jogo todo, eu acho que foi o melhor jogo do São Paulo no ano. São Paulo sofreu muito pouco ali, 10 minutos. São Paulo sofreu pressão. E se a gente for pegar, mesmo os jogos que o São Paulo ganhou bem, por exemplo, São Paulo e Inter aqui em Brasília, o São Paulo não fez um grande jogo. O São Paulo construiu os 2 gols mais no final, os 2 gols finais, né? Lá no final do jogo. Depois e tal. Então, assim, não foi um jogo brilhante o jogo do São Paulo e Inter de Limeira. O jogo que o São Paulo ganhou do Corinthians, o Corinthians estava numa draga danada. E assim, o São Paulo dominou o jogo no aspecto geral, mas o São Paulo não criou tantas oportunidades. Ontem, o São Paulo, além de dominar o jogo, o São Paulo criou para fazer mais. O São Paulo criou para fazer 3, 4 gols. O André Silva teve oportunidades. O Caleri teve oportunidade de uma bola do Luciano. E eu já quero entrar no assunto Luciano aqui. O Luciano não é meia. O Luciano é um segundo atacante. Porém, essa função tá meio esquecida. Principalmente agora nessa formação do São Paulo. Quando o Lucas Moura voltar, se o Lucas for jogar por dentro, não tem competição. O Luciano vai para o banco. E eu não acho que o Luciano rende bem naquela posição. Eu acho que o Luciano ele vai acabar sendo um jogador para quando o Zubeldia quiser mudar o esquema e jogar, por exemplo, com igual o Dorival jogava, igual o Rogério jogava, né? 2 volantes, um meia direita, um meia esquerda e 2 atacantes, num 4-4-2. Eu acho que o Luciano seria importante, porque os melhores momentos do Luciano foram como segundo atacante. Se a gente voltar lá atrás, Luciano e Brenner, Luciano segundo atacante. Luciano e Pablo, Luciano como segundo atacante. Luciano e Caleri, Luciano como segundo atacante. Sempre tinha 2 meias e o Luciano e o Caleri ali fazendo aquela função. Então assim, o Luciano, ele como segundo atacante, ele é mortal, ele dentro da área, ele perto do gol. Armando o time, ele é um jogador comum, eu acho que ele nem se sente confortável naquela função, porque às vezes ele segura demais a bola, às vezes ele prende demais a bola, ele atrasa ataques, ele, em vez de dar dinâmica, ela acaba prendendo para sofrer a falta e isso me incomoda um pouco às vezes. E ele não vai jogar aberto na direita no lugar do André Silva, que tá jogando muito. O André Silva, ele sozinho cavou a vaga e tipo, por mais que o Wellington Rato faça mais o trabalho sujo que o André Silva, ele recompõe, mas o Rato, além de recompor, o Rato é aquele cara, que é chato. Ele marca, né? Ele morde, o Rato é um cara muito chato em todos os aspectos. Porém, o André Silva, cara, tá jogando muita bola. Não tem como tirar o André Silva do time, mesmo com o Rato voltando. A não ser que, vai colocar o Rafinha ali, e aí é melhor colocar o Rato. Mas dependendo... E isso a gente tem que parar para pensar também que olha o tanto de opções que o Zubeldia vai ter para montar esse time. Ele pode montar esse time no 4-2-3-1, ele pode montar esse time no 4-3-3, ele pode montar esse time no 4-4-2, ele pode montar esse time no 3-5-2. Porque hoje o São Paulo está em peças. O Dorival... Assim, é triste pensar nisso, mas o Dorival ele ficava muito engessado no São Paulo do ano passado. Porque não tinha peças de reposição, não tinha como trocar o esquema de jogo, não tinha muito o que fazer. Eu fico triste porque eu acho que o Dorival faria um grande trabalho essa temporada pelo o elenco que ele montou e tal, pelas peças que chegaram. Mas fico feliz porque o Zubeldia vai ter muita mão de obra, muita matéria-prima para ele poder trabalhar. E ao contrário do Carpini, pelo visto, o Zubeldia vai fazer esse time jogar. Ah, só um jogo, tá muito animado. Cara, o futebol que o São Paulo demonstrou, eu não vou colocar o jogo do Atlético Goianiense, mas o futebol que o São Paulo demonstrou contra o Barcelona foi um futebol diferente. Há quanto tempo a gente não via o São Paulo jogando daquela forma, daquela maneira? Eu não estou falando do São Paulo ganhando de 3-0, de 2-0. Há quanto tempo a gente não via o São Paulo efetuando um futebol daquela maneira? Uma coisa que eu
me incomodo bastante que a gente vê a imprensa desportiva falando o São Paulo é um time que todo mundo tem que correr, um time que todo mundo tem que marcar, e foi assim que ele foi campeão da Copa do Brasil. Eu concordo, foi assim que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, mas porque o time era extremamente limitado, o time não tinha peça de reposição, o São Paulo tinha que dar 100% em todos os jogos para ganhar. O São Paulo não era um time técnico, o São Paulo não era um time rápido, o São Paulo era um time que construía por dentro com triangulações e tal. Era uma forma de se fazer futebol. Hoje, com o Zubeldia e com os jogadores que ali estão, pô, tem Ferreira, tem Rato, tem Eric, tem Rames, tem Galopo, tem Nestor, tem o André. Olha o time que o São Paulo tem. Tem o Lucas. O São Paulo hoje pode fazer e jogar um futebol de encher os olhos para nós, torcedores. Porque, tudo bem, é bom a gente ver um time que se mata, que se joga, os caras dá carrinho, bota a cabeça na bola. Mas como é bom ver um time que troca passe, que triangula, que bota o adversário na roda, que tem inversão de jogo, que tem triangulação, que tem infiltração. Como é bom ver um time que joga assim. Eu gosto muito de assistir os jogos do Diniz porque é interessante ver as triangulações, as movimentações. E eu espero que o São Paulo... Eu espero e acho que o São Paulo tem time, tem peças para fazer esse tipo de futebol. Não precisa ser um futebol kamikaze, igual do Diniz, mas um futebol bonito, vistoso, com troca de passe, com jogada trabalhada e tal. Poxa, por que não? Por que o São Paulo tem que ser um time só que transpira? Porque o São Paulo não pode ser um time, né, que toca a bola, pô. Que chega tocando no gol, que não depende só de cruzamento, apesar do gol de ontem ser um gol de cruzamento, pô, teve toda uma jogada trabalhada, começando a saída de bola, Rafael, o Igor, o Alisson que tocou pra frente, deu um passe pra frente pro André Silva, que ganhou a jogada com um toque, ganhou a jogada, carregou, deu no Ferreirinha, o Ferreirinha colocou na cabeça. Não é um cruzamento, o Ferreirinha não cruzou a bola, o Ferreirinha deu um passe, deu uma assistência. A gente vê os jogos do Palmeiras, o Palmeiras faz muito gol de bola cruzada na área, mas não é cruzamento, é assistência. É diferente, cruzamento é você chegar na entrada da área e ficar chuveirando bola toda hora. O que o Ferreirinha fez foi uma assistência, ele olhou, viu o Caleri e colocou a bola na cabeça do Caleri. Tanto é que o Caleri nem teve que fazer tanta movimentação assim, ele deu dois passes para o lado, cabeceou. Não é como se o Caleri tivesse que fazer uma movimentação, fazer um facão e tal. Não, o Ferreirinha colocou a bola na cabeça dele. Isso é assistência, não é cruzamento. Então o São Paulo pode criar por cima, pode criar por baixo, pode ter chute de fora da área, pode ter triangulação. Tudo isso depende da capacidade do Zubeldia e eu acho que ele é capaz. Comenta aí embaixo a sua opinião, seu comentário, deixa aí. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!